Diego Ribas está se reinventando. Jogou a carreira inteira como meia, mas nos últimos 2 anos vem recuando cada vez mais no meio-campo e hoje é o primeiro volante do Flamengo do Rogério Ceni. Teve um início complicado nessa função, é verdade, mas vem mostrando uma evolução muito grande em diversos aspectos, principalmente defensivos. Hoje a gente vai mostrar aqui como vem sendo essa evolução do Diego jogando nessa nova função de primeiro volante. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Diego Ribas, sobre essa nova função que ele vem cumprindo no Flamengo do Rogério Ceni, jogando agora como primeiro volante, como o homem mais próximo do meio campo, da linha de defesa, o cara que ajuda na saída de bola e o cara que tem que fazer ali um trabalho defensivo muito maior do que ele fez na carreira inteira, quando ele atuou como meia em todos os clubes em que passou. No início da carreira, o Diego surgiu lá no Santos, naquele Santos do Diego e Robinho, vice-campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2002, como um autêntico camisa 10. Foi vendido para a Europa e teve passagens por Porto, por Wolfsburg, por Juventus, por Werder Bremen, por Fenerbahçe, por Atlético de Madrid. Em todos esses times, às vezes um pouco mais próximo ao atacante, às vezes um pouquinho mais recuado, mas sempre jogando como meia, jogando numa posição mais avançada. Inclusive, quando o Diego chega no Flamengo, no meio de 2016, ele chega com essa pompa de ser o camisa 10 do Flamengo. O cara que vem aqui para botar os atacantes na cara do gol o tempo inteiro e para dar muitas assistências e para ser o cara que vai organizar o time lá na frente. E ele jogou assim durante quase 3 temporadas, desde que chegou até mais ou menos o meio de 2019. Inclusive, se a gente pegar a última partida que o Diego fez em 2019 com o Abel Braga, o Flamengo jogou no 4-2-3-1 com uma dupla de volantes que nem se imaginava que teria Diego por ali. A dupla de volantes do Flamengo foi o Willian Arão e Pires, Diego como meia central na linha de 3 meias, Everton Ribeiro aberto na direita, Bruno Henrique aberto na esquerda e o Gabigol como centroavante. Só que quando o Jorge Jesus chega no Flamengo, tudo começa a mudar. Depois de utilizar ele até no começo como meia também, o Jorge Jesus identificou que o Diego tinha algumas características para jogar numa posição um pouco mais atrás e passou o Diego para a função que é do Gerson, a de segundo volante. O Diego não era titular do time, mas foi usado com muita frequência na temporada e teve papel fundamental em diversos jogos, inclusive na final da Libertadores, quando ele entra no segundo tempo, ajuda o time a melhorar e o Flamengo consegue virar e ser campeão da Libertadores. O Diego tinha então o seu primeiro recuo mais importante na posição do meio-campo, saindo da posição de meia e vindo jogar como segundo volante. Depois que o Jorge Jesus vai embora, vem o Domenech, vem o início do Rogério Ceni e o Diego permanece jogando como segundo volante. Foram raros os momentos em que o Diego voltou a jogar como meia. O Diego realmente já estava adaptado a jogar nessa posição um pouco mais recuada. Só que aí o Rogério vem e traz o Diego para uma posição ainda mais recuada. Essa mudança aconteceu em janeiro de 2021, em partida ainda válida pelo Brasileirão 2020, num jogo contra o Palmeiras, em que fica muito claro já nos primeiros segundos de partida que assim que a bola sai, o Flamengo tem a posse, o Gerson avança um pouco, joga um pouco mais avançado e o Diego fica como o cara mais próximo da linha de defesa, ajudando na saída de bola do Flamengo. E essa ajuda na saída de bola era o principal motivo que fez o Rogério fazer com que o Diego jogasse de primeiro volante. Ele queria ter um jogador ali com capacidade para receber o passe dos zagueiros de costas, conseguir girar o corpo, ter força física para não perder essa posse e ainda ter qualidade para poder dar um passe sempre para frente, para buscar fazer com que o time sempre jogue avançando, jogue de forma vertical. E o Diego tem essas qualidades. Repara em alguns lances como ele sempre quebra o pescoço para mapear o espaço nas costas dele, ele tem a capacidade de fazer o domínio orientado, que é receber a bola já girando o tronco para aproveitar esses espaços que ele mapeou anteriormente, e ele tem essa qualidade no passe para dar o passe para jogadores mais avançados, quebrando linhas e ultrapassando alguns jogadores adversários já lá na primeira fase de construção. Então, com a bola no pé, o Flamengo conseguiu evoluir muito tendo o Diego por ali, porque é um jogador muito capaz de ajudar essa saída, de mapear esses espaços, de fazer com que o jogo do Flamengo, a construção do Flamengo, flua com bastante fluidez. Só que se com a bola o Diego sempre agregou muito para o Flamengo jogando como primeiro volante, sem a bola ele teve um início um pouquinho complicado. Teve um gol contra o Corinthians na reta final do Brasileirão de 2020 que deixa isso muito claro e deixa uma das deficiências dele bastante gritante, que é a abordagem dele no duelo defensivo, ou seja, a forma com que ele parte para combater
e tentar desarmar o adversário. Repara que a bola está em disputa pelo alto, e no momento em que a bola vai chegar no Arauz, o Diego ele está à frente do Arauz, ou seja, o espaço que ele deveria proteger, que é o espaço em direção ao próprio gol, ele está dando ao Arauz para o Arauz poder girar e ter liberdade e espaço para poder progredir em direção ao gol do Flamengo. Então ele vai dar o bote pela frente do Arauz. É o caminho mais curto? É o caminho mais curto. Mas se ele vai dar esse bote e vai proteger espaço nas costas, ele não permite que o Arauz faça o giro. Bom, ele vai pela frente, tenta o desarme, não consegue o desarme, erra o bote, e o Arauz fica livre com a linha de defesa desprotegida para dar o passe em profundidade para o jogador do Corinthians entrar e fazer o gol. Aliás, esse jogo ficou marcado para mim negativamente para essa formação do Flamengo, nesse início de utilização do Diego como primeiro volante pelo Rogério Ceni, porque mostrou alguns outros aspectos negativos bem falhos daquela oportunidade. Uma delas era como o Flamengo se preparava mal para a transição defensiva. Ou seja, o Flamengo era um time que não atacava pronto para se defender. Era um time que ficava muito exposto quando perdia a bola. Era fácil contra-atacar o Flamengo. Isso passava um pouquinho pela falta de entendimento que o Diego mostrou nesse início como volante, para poder impedir com que os contra-ataques saíssem. É claro que ninguém joga para perder a posse da bola, mas você precisa estar sempre pronto para o momento de isso acontecer. Porque aí você evita que saia o contra-ataque e você evita que o seu adversário progrida. Então repara nesse lance como o Diego está muito mais avançado do que alguns jogadores do Corinthians. Então nesse momento aqui que o Flamengo perde a posse da bola, tem dois jogadores mais na frente, livres para poder receber e começar o contra-ataque. Acaba que eles não recebem, a jogada sai pelo lado do campo, e a gente vai perceber como o Diego não conseguiu ter a intensidade, por ele estar numa posição muito avançada, de conseguir retornar para ajudar o Flamengo a se defender no ataque. Então esse jogador aqui do Corinthians, que vai receber o passe mais na frente, ele acaba conseguindo receber o passe porque o Diego não consegue acompanhar a tempo. Pelo Diego ter ficado mal posicionado lá na origem do lance, no momento em que o Flamengo perdeu a posse da bola. Nesse outro lance acontece algo parecido. No momento em que o Flamengo perde a bola, o Diego inicia o movimento de transição defensiva um segundinho depois do adversário. E aí o adversário consegue chegar na frente dele, receber o passe, e aí o contra-ataque já está configurado. Só que isso foi lá atrás, isso foi no começo da utilização dessa formação. O que a gente tem visto nos últimos jogos do Flamengo é uma evolução nesses aspectos muito grande. E essa evolução passa muito pela evolução individual do próprio Diego. É claro que um time estar preparado para se defender não depende só de um jogador. É um movimento coordenado e sincronizado coletivamente. Mas se um desses jogadores, que é a parte fundamental nesse aspecto, está mostrando evolução, o coletivo todo se beneficia dessa individualidade melhor e o indivíduo se beneficia do coletivo melhorando ao mesmo tempo. E esse ponto especificamente de estar sempre pronto e preparado em caso de perda da posse da bola, o Diego mostra uma evolução assim muito grande. Repara nesse lance contra o Vélez, como no momento em que o Flamengo perde a bola, o Diego ele está alguns passos atrás do jogador adversário, então ele consegue proteger melhor o espaço em direção ao próprio gol. E no momento em que o passe sai para esse jogador, porque é o passe mais óbvio, ele já inicia o movimento de pressionar o cara. Então ele está pronto para não deixar com que esse cara gire e consiga progredir. Então ele já consegue pressionar, ele coloca muita pressão, consegue desarmar e ainda desarma orientando a bola, orientando a posse para um companheiro. Ou seja, ele faz um desarme mantendo a posse da bola para o Flamengo. Esse outro lance contra o Curitiba também é interessante, porque a defesa do Curitiba afasta a bola, dá um chutão para frente, mas o Diego está bem posicionado para conseguir se antecipar e evitar com que o atacante do Curitiba consiga receber a bola. Então ele consegue evitar um contra-ataque e ainda consegue manter a posse da bola. E aqui nesse último lance, a mesma coisa. Ele está pronto, bem posicionado, em caso de o adversário tentar avançar. Então o adversário tenta avançar, o passe sai um pouquinho mais longo e o Diego está posicionado na medida para poder pressionar o adversário, conseguir desarmar e, de novo, desarmando, orientando para manter a posse da bola. Então fica muito claro para mim que o Diego está cada vez mais ciente do posicionamento sem a bola que ele precisa ter, para quando o Flamengo perder a bola, ele está pronto para pressionar o adversário, fazer uma boa pressão pós-perda, fazer uma boa transição defensiva e conseguir evitar que o adversário contra-ataque ou que o adversário progrida, ou até, em alguns casos, conseguir até recuperar imediatamente a posse da bola a favor do Flamengo. Bom, mas as evoluções elas não param por aí. Até na abordagem defensiva, que ele falhou naquele gol contra o Corinthians que eu mostrei ainda agora, ele tem melhorado bastante. Se a gente pegar os números, o Diego já fez 26 partidas como primeiro volante
nesse Flamengo do Rogério Ceni. Então, se a gente pegar o percentual de aproveitamento do Diego nos duelos defensivos, desde que ele começou a jogar como primeiro volante, e dividir esse período em 2, ou seja, os primeiros 13 jogos e os 13 últimos jogos, os jogos mais recentes, essa fase mais atual, onde ele está mostrando a evolução, e definir ali um marcador de que acima de 50% de aproveitamento nesses duelos é um valor positivo, a gente vai perceber que na primeira metade, ou seja, nos primeiros 13 jogos do Diego como primeiro volante, ele só conseguiu ter um aproveitamento acima de 50% nos duelos defensivos em 3 dos 13 jogos. Sendo que na segunda metade, ou seja, na fase mais recente, ele conseguiu um aproveitamento acima de 50% em 7 dos 13 jogos. Então isso mostra que realmente ele tem conseguido melhorar na capacidade de desarme, nas abordagens defensivas, nos duelos defensivos. Mas bom, nem tudo é perfeito. O Diego ainda tem algumas coisas que ele pode melhorar. Tem um aspecto que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa análise, que é a mecânica do desarme do Diego. Ele parece que ele só tem uma forma de desarmar, que é sempre indo com o pé direito esticado em direção à bola. Tem um termo famoso na análise de desempenho no futebol que se chama ambidestria funcional. O que é ambidestria funcional? Ambidestria funcional é a capacidade que um jogador tem de fazer ações simples, como um desarme, por exemplo, com os 2 pés, independente se ele é destro ou canhoto. E o Diego, infelizmente, ele ainda não conseguiu evoluir a ponto de fazer os desarmes, tentar mais os desarmes, com a perna esquerda. Então a gente repara, nesse lance aqui contra o América Mineiro, por exemplo, que ele vai para a bola já direcionando o tronco, ou seja, ele já está indicando um lado preferencial, um lado mais frágil dele, para o adversário driblar. Ele coloca os pés no chão, já indicando qual vai ser o movimento de desarme dele, e ele vai sempre com o pé direito. Aqui é a mesma coisa, ele até está com o tronco mais bem posicionado, com os apoios mais bem colocados, mas ele vai de novo dar o bote com o pé direito e sofre o drible. Esse lance é legal mostrar porque mostra o vício dele de desarmar com o pé direito. Porque ele vai para cima do jogador, ele não protege bem o espaço em direção ao próprio gol, que é esse espaço tracejado em amarelo, só porque ele quer tentar fazer o desarme com o pé direito. Se ele vai com o pé esquerdo, ele, além de tentar fazer o desarme, ele protege melhor o espaço em direção ao próprio gol. Mas ele até consegue fazer o desarme nesse lance aqui, mas mostra como ele tem esse vício de realmente usar sempre o pé dominante, usar sempre o pé direito para tentar o desarme. Tem outro jogador nesse elenco que tem essa ambidestria funcional no desarme muito forte. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como seria um exemplo de um jogador que é destro tentando ir fazer o desarme com a esquerda. Olha o Rodrigo Caio nesse lance aqui. Tem um espaço vulnerável, que é o espaço em direção ao próprio gol, onde o jogador do América Mineiro está carregando a bola. O Rodrigo Caio está vindo para acompanhar ele. O Rodrigo Caio ele tenta vir para desarmar esse jogador com o pé esquerdo, justamente porque o pé esquerdo é o pé mais próximo, que vai dar mais possibilidade para ele de conseguir fazer o desarme protegendo o espaço em direção ao próprio gol. Porque em caso dele não conseguir desarmar, ele já está bem colocado, ele já está bem orientado com os pés para poder correr e recuperar. Se ele tenta dar o bote e não consegue, dando o bote com o pé esquerdo, ele consegue continuar a corrida para conseguir tentar recuperar o jogador lá na frente e tentar atrapalhar o cara no momento posterior. Então fica claro o quão essa ambidestria funcional, para o desarme especificamente, é importante e é um ponto que o Diego, de repente, pode ficar atento para melhorar e evoluir ainda mais nessa nova função de primeiro volante. E assim, com comprometimento e com profissionalismo que o Diego mostrou ao longo da carreira toda e vem mostrando muito no Flamengo, eu não duvido nada de que nos próximos jogos, com o tempo, cada vez mais ele vai evoluindo e de repente consiga agregar mais esse quesito no futebol e no jogo dele. O fato é que em 2021 o Diego vem se tornando cada vez mais fundamental e cada vez mais protagonista nesse Flamengo do Rogério Ceni. O Diego ele prova que mesmo no auge dos seus 36 anos, com muita dedicação e com muito comprometimento, nunca é tarde demais para um jogador de futebol continuar evoluindo e aprendendo.